que é o professor Ferreira. Você tem dúvida na resolução de problemas de análise combinatória? Você não sabe ainda muito bem fazer a diferenciação entre combinação, arranjo, permutação? Preste atenção na resolução do problema a seguir. Certamente isso ajudará a perceber com mais clareza a distinção entre esses três conceitos e certamente aperfeiçoará os seus estudos. Aproveite e deixe no seu comentário, se for possível, o que mais lhe preocupa no estudo da matemática. O que você gostaria de ver resolvido? Que aula você gostaria de ter nos próximos momentos em que nós nos encontrarmos? Qual é a sua principal preocupação no estudo da matemática? E nós procuraremos atender às suas necessidades. Ok? Professor Ferreira, um abraço. Olá, pessoal. Professor Ferreira, bom dia. Hoje nós vamos tratar sobre análise combinatória, resolvendo mais um problema que envolve os princípios de formação de agrupamentos. Vamos ler esse problema para que nós possamos identificar a situação exposta. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro, foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Observem bem esse detalhe aqui, ó. Sorteado 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times, aqui, foram sorteados, acompanhe bem a leitura, sorteados 2 times para a realização de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. Então, o segundo é o time visitante e o primeiro do sorteio, o primeiro time que fosse sorteado, jogaria no seu próprio campo. Esta é a situação exposta. Até aqui é a situação exposta. Agora nós vamos ver o que é que o problema está pedindo para nós identificarmos. A quantidade total de escolhas possíveis. Então, observe, ele quer saber a quantidade total de escolhas possíveis de quê? Para o grupo A e a quantidade, outra quantidade, observe, ele quer 2 quantidades. A quantidade total de escolhas possíveis e a quantidade total de escolhas para o jogo de abertura. Podem ser calculados através de. Então, ele não quer saber o total, mas ele quer saber a forma de calcular. Como é que nós calcularíamos essas quantidades? Utilizaríamos combinação para a primeira situação e arranjo para a segunda, ou arranjo para a primeira e combinação para a segunda, arranjo para a primeira e permutação para a segunda, ou 2 combinações, significa combinação no primeiro caso e combinação no segundo caso, ou 2 arranjos, arranjo no primeiro caso e arranjo no segundo caso. Então, qual é a primeira situação? Nesse problema, nós temos 2 situações. Primeira situação, ele quer saber o que nós vamos utilizar para determinar a quantidade, aliás, a quantidade não, a quantidade de formas de escolher 4 times para compor o grupo A. Então, times para compor o grupo A, ou para formar o grupo A. Se compor tem o mesmo sentido de formar o grupo A. Para escolher 4 times que formarão o grupo A, nós vamos utilizar combinação, arranjo ou permutação. Depois, nós vamos ter que analisar a segunda situação.
de quantas maneiras nós podemos escolher os times para fazer o jogo de abertura, né? De quantas maneiras nós vamos escolher times para o jogo de abertura. Nós vamos utilizar combinação, arranjo ou permutação. É isso que ele quer saber aqui. Item A, B, C, D e E, nós vamos utilizar para responder essas duas questões. Então, vamos à resolução. Vamos escolher. Vamos ver primeiro aqui a situação para escolher os times para formar o grupo A. Como é que nós vamos escolher isso? Preste atenção assim. Vamos considerar que você tenha 12 times. Ele diz aqui, logo na abertura, olha, 12 times se inscreveram no torneio. Então, você tem, colocar aqui, time 1, time 2, time 3, assim por diante até time 11, time 12. Então, você tem esses 12 times e nós vamos escolher 4 desses times para formar o grupo A. Vamos supor que o grupo A, nós tivéssemos escolhido o time 2, um exemplo só, time 5, time 10 e time 12. Pronto, aqui é um exemplo de nós escolhermos 4 times para formar o grupo A. Para nós identificarmos se isto aqui é arranjo, combinação ou permutação, nós vamos, primeiro, observe que esse grupo aqui, ele tem 4 elementos. E nós escolhemos esses 4 elementos dentro de um conjunto de 12 elementos. Então, aqui o N é como 12 e aqui o P é 4. Então, claramente aqui, nós temos que o P ele é menor que N. Então, só pode aqui ser combinação ou arranjo. Combinação ou arranjo. Porque permutação, o P é igual a N. Então, não pode ser permutação aqui. Agora, para saber se é combinação ou arranjo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos permutar esses elementos aqui de local, de ordem. Nós vamos trocar a ordem desses elementos aqui, ó, dentro do grupo. E vamos ver o que é que acontece. Vamos imaginar que você tivesse um outro grupo assim, ó. T5. Primeiro você sorteou o T5, depois você sorteou o T10, depois você sorteou o T2 e depois você sorteou o T5, 10, 12, 12. Pronto. Imagine que você tenha um grupo agora assim. Aqui no grupo A, você sorteou primeiro o T2, depois o T5, depois o T10, depois o T12 e formou o grupo A. Imagine que você fizesse um outro sorteio e tivesse o T5, depois o T10, depois o T2, depois o T12. A pergunta é, este grupo que foi sorteado desta forma, ele é igual ou diferente ao grupo A? Ora, os times são os mesmos. E esses grupos são idênticos, porque a ordem não interessa. A ordem não interessa em que aconteceu o sorteio. Não faz diferença nenhuma se primeiro foi o T2, se primeiro foi o T5, não importa. O grupo continua sendo o mesmo. Quando acontece isso, nós temos o caso em que a ordem não interessa. A ordem dos elementos dentro do agrupamento não interessa. Então, isso aqui é um problema de combinação. Por quê? Quando a ordem interessa, quando a ordem faz diferença no grupo, então é um problema de arranjo. Vou repetir. Esse agrupamento, esse grupo A, primeiro foi sorteado o time 2, depois o time 5, depois o time 10, depois o time 12 e formou o grupo A.
Neste outro exemplo aqui, ó, nós trocamos a ordem, mas o grupo continua sendo idêntico. Significa que a ordem dos elementos não faz diferença. Então, é um problema de combinação. Então, o primeiro caso está resolvido, é um problema de combinação. Esse primeiro caso aqui é um problema de combinação. Agora, vamos olhar aqui para as opções, antes de resolver o segundo. Se o primeiro é combinação, ó, então só pode ser esta a opção correta, ou esta aqui, ó, ou a A ou a D. Porque aqui na B diz que a primeira é arranjo, está furada. Na terceira diz que a primeira é arranjo, também está furada. E na última diz que também as duas são arranjo, está furada. Então, ou é a opção A, ou seja, ou a primeira é combinação e a segunda é arranjo, ou as duas são combinações. Então, vamos para a segunda situação. Vamos escolher agora os times que vão fazer o jogo de abertura. Ok? Só vou apagar aqui para nós resolvermos a segunda etapa. Vamos apagar aqui, para facilitar. Bom, a segunda fase do problema diz o seguinte. Vamos ler aqui, ó. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados dois times, aqui, ó, foram sorteados dois times para fazer o jogo de abertura do torneio. Sendo o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. Então, vamos lá. Agora você já tem o grupo A. Vamos imaginar um grupo A aqui que tenha só 4 times. Vamos supor o T1, T2, T3, T4. E nós vamos escolher 2 times para fazer o jogo de abertura. Imagine que o primeiro time sorteado seja o time 2. E o segundo time sorteado seja o time 4. Então, nós vamos fazer aqui o jogo de abertura. Time 2, time 4. Mas ele diz o seguinte, que o primeiro time sorteado, ele jogaria em seu próprio campo. E o segundo time seria o time visitante. Então, nesse caso aqui, o time 2 é o time que joga na sua própria casa, é o time local, e o time 4 vai ser o time visitante. Significa que esse jogo vai ser feito na casa do time 2. Agora vamos trocar essa ordem aqui. Vamos imaginar que o sorteio fosse assim: T4 primeiro e depois T2. O que é que significa isso aqui? Significa que o jogo seria realizado na casa do time 4 e o time 2 seria visitante. Ou seja, quando você troca a ordem dos elementos, você tem um novo jogo, um jogo diferente. Um jogo que não é na casa do T2, é na casa do T4. Então, significa que a ordem dos elementos dentro do agrupamento faz diferença. Aqui você tem um jogo que é diferente desse outro jogo aqui. O jogo 1 é diferente do jogo 2. Nesse caso aqui, você tem um problema de arranjo. Arranjo, porque a ordem dos elementos dentro do agrupamento, quando alterada, elas produzem um novo agrupamento. Perfeito? Diferente da primeira situação, que era combinação. A ordem não fazia a diferença. Então, a opção correta é: o primeiro caso é um problema que nós vamos resolver por combinação, e o segundo caso é um problema que nós vamos resolver por arranjo. Com isto, nós temos a opção correta, letra A. É um problema de uma combinação e um arranjo, respectivamente. Ok? Então, resolvido esse problema
que traz uma situação interessante. Ele não quer saber o total, ele não quer saber que nós calculemos quantos resultados vão ser produzidos, mas ele quer saber a forma, o modo. E para responder esse tipo de questão, você não precisa fazer cálculo, você precisa entender os princípios, né? Os fundamentos. O que é que diferencia uma combinação de um arranjo de uma permutação, ok? Na próxima aula vamos resolver este problema aqui, ó. Este problema aqui. Vá pensando aí como é que nós poderíamos resolver este problema. Vou colocar aqui bem. Agora, as permutações das letras da palavra prova, listadas em ordem alfabética, como se fossem palavras de 5 letras em um dicionário. A 73ª palavra nessa lista é... A gente quer saber qual é a palavra que vai ocupar a 73ª posição nessa lista. É o seguinte, você pega a palavra prova, que tem 5 letras, e você vai escrever todas as permutações, olha, todas as permutações das letras desta palavra, e vai colocar em ordem alfabética, todas elas. Aí quer saber, quando for feito isto, qual é a palavra que vai estar nessa posição aqui, ó. Por exemplo, a primeira palavra dessa lista vai começar com a letra A, né? Porque vai ser colocada em ordem alfabética, então você vai colocar a primeira palavra. Qual seria a primeira palavra dessa lista? Seria a letra A. Depois, em ordem alfabética, qual é a letra que vem logo depois? O O. Depois, P, o R e o V. Está em ordem alfabética. A segunda palavra essa aqui seria a primeira, né? A segunda palavra dessa lista seria A, O, P, V e R, né? Então, agora você ia para a terceira palavra da lista, até você chegar na 73ª palavra. Qual dessas... lembrando que todas as palavras elas devem ter exatamente a mesma quantidade de letras. Então, aqui teria que ter. E aqui também vai ter 5 letras. Tá? Então, qual seria a palavra que ocuparia a posição de 73ª palavra nessa lista? Né? Esta seria a nossa tentativa para resolver esse problema. É isso que ele quer saber. Qual é a palavra que vai ocupar a 73ª? Dessas aqui, ó. E até das opções aqui para nós tentar. Evidentemente que você não vai escrever todas as 73 aqui para chegar na resposta. Existe uma forma mais rápida, né? Mais imediata, para nós calcularmos essa 73ª palavra utilizando os princípios de cálculo da análise combinatória. Tente resolver esse problema e a gente se encontra na próxima aula. Ok? Professor Ferreira, um abraço.